Oi, gente, bom dia. Então, meu nome é Gisele, eu sou estudante do curso de Arquivologia e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre o ciclo de vida dos documentos. Então, eu preparei um material aqui para expor um pouco do que é esse tema, ok? Então, vamos lá. Então, o ciclo de vida do documento compreende as sucessivas fases por que os documentos de arquivo passam dentro da organização. Então, ele vai compreender toda a movimentação desses documentos ao longo do tempo que ele passa nas empresas, nas organizações, nos setores e a vida útil dele dentro dessas organizações, desde a sua produção à sua destinação final, que pode ser a guarda permanente ou a sua eliminação. E nesse ciclo de vida, ele tem várias fases, né? Então, as fases são a produção ou recepção, a classificação, manutenção, utilização interna, transferência, recolhimento, descrição e instrumento arquivístico de pesquisa, preservação e uso amplo com base científica. Além do ciclo de vida do documento, deriva também a teoria das três idades, né? Que a teoria das três idades busca explicar detalhes adicionais do ciclo, que interpretando também e propondo aplicações práticas para o uso dos documentos. A teoria das três idades compreende três fases: a fase corrente, a fase intermediária e a fase permanente, que tem o potencial de uso que vai determinar o potencial do uso do documento por suas entidades produtoras e identificar seus valores enquanto primários e secundários em cada fase que está dessas três idades. E aí a gente vai relembrar um pouco o que é documento primário e documento secundário. Os documentos primários são valiosos para a consecução relacionada às atividades que provocam suas produções. Elas têm usos administrativos, legais, fiscais vigentes. Já o secundário, eles podem ser usados para diferentes fins daqueles quais foram originalmente produzidos, que também são utilizados em fontes de pesquisa e para terceirização da administração. E o que seria cada fase dessa que a gente está falando aí do ciclo do documento? Então, a gente tem a fase corrente, que corresponde ao conjunto de documentos em tramitação ou não, que se conservam junto aos setores de trabalho, em razão da vigência e da potencialidade do uso para fins administrativos, legais e fiscais. Então, a fase corrente é aquela fase em que o documento ele fica junto do produtor, naquela fase em que os documentos são mais acessados. No caso, onde eles têm mais, onde o usuário ele vai ter mais acesso ao documento, onde ele vai ser mais consultado. E ele tem um prazo para ficar aí até ser transferido de fase. Além da fase corrente, a gente tem a fase intermediária, ou também chamada de segunda idade, que é o conjunto de documentos originários de arquivos correntes com baixo potencial de uso, mas que precisam ser preservados por precaução devido aos prazos prescricionais. Então, quando o documento sai da fase corrente, ele vai para a fase intermediária. Nessa fase intermediária, os documentos, eles já, como eu falei, eles já são pouco acessados. Eles já são destinados a uma consulta, a uma pesquisa, mas que eles não vão ter a mesma utilização, ou mesma consulta, ou o mesmo uso que na fase corrente, e são destinados à guarda. E nessa fase intermediária é que vai haver a decisão se o documento ele vai ser eliminado ou se ele vai para a guarda permanente, que seria a terceira idade. Neste caso aí, nessa fase intermediária, que é a segunda idade, é onde vai haver a decisão se o documento, como eu falei anteriormente, ele vai ter a guarda temporariamente destinada à eliminação
ou recolhimento para a guarda permanente. Então, através de estudos da tabela de temporalidade, vai definir o tempo de guarda dos arquivos, dos documentos, perdão, e aí eu defino qual é a destinação desse documento. E, por fim, o arquivo permanente ou terceira idade, né? Que é o conjunto de documentos que já cumpriram a finalidade de sua criação e os prazos prescricionais, já finalizados, mas são preservados em função do valor probatório. Geralmente são documentos de valor legal, valor histórico, e por isso precisam da sua guarda legal e guarda permanente. Que isso é tudo definido na fase anterior, na fase intermediária. Então, aí é o seguinte, a fase corrente, intermediária e permanente, todos têm rotinas e procedimentos diferentes de tratamento e conservação de documentos, conforme a sua necessidade e a sua organização apropriada. Então, o que vai tratar cada documento vai depender realmente da fase onde ele se encontra. E o que é que acontece? Todas as rotinas, todas as fases, elas são complementares. As 3 idades são complementadas, os tratamentos dispensados a uma fase a outra vai refletir na fase posterior. Então, o tratamento que eu tomar na corrente vai refletir na idade intermediária, e na idade intermediária vai refletir na idade permanente. E aí eu tenho o repasse, né? O documento que passa do arquivo corrente para o arquivo intermediário se chama transferência. Essa remessa de documentos de uma fase para outra, da fase corrente para a fase intermediária, eu chamo de transferência. Já o repasse de documento do arquivo intermediário para o arquivo permanente, eu já dou o nome de recolhimento, que no caso eu estou recolhendo, guardando para guarda permanente. Então, tanto na remessa, na remessa de transferência como na remessa de recolhimento, os documentos devem estar acompanhados de listagem descritiva que permitam que eu tenha a identificação, controle e o acesso pleno aos documentos, para que no momento que eu faça acesso a esses documentos eu tenha conhecimento do que cada documento representa e eu possa estar realizando a identificação correta de cada um deles. Por fim, a gente termina a nossa apresentação. Eu espero ter esclarecido um pouco das dúvidas de vocês sobre as fases do documento. E está aí os comentários, caso queira deixar algumas dúvidas, estamos aqui para responder. Obrigada.